fizeram que dá bastante pano para manga. Um deles perguntou assim, se a pistonagem é uma manobra de exploração para achar o ponto gatilho ou para desativar o ponto gatilho, ou os pontos que houveram naquela região na inserção da agulha. Então, primeiro que tudo, assim, o que é pistonagem, o que é ponto gatilho, para quem não conhece, está familiarizado com isso. Existe uma dor, um tipo de dor chamada dor miofacial, que é uma disfunção neuromuscular provocada por alguns motivos diferentes. Dentre eles, as principais causas são sobrecarga muscular, descondicionamento físico, movimentos repetitivos. Essas são as causas mais comuns de formação de pontos gatilho. Pontos gatilho podem surgir em qualquer músculo do corpo e cada músculo tem os seus pontos gatilhos habituais. Claro que podem haver variações, mas normalmente eles são sempre no mesmo local. E cada ponto gatilho tem a sua própria assinatura, ou seja, tem o seu próprio padrão de dor referida à distância. Então eu sei que o ponto gatilho do músculo infraespinal, que é o que faz a rotação externa do meu ombro, ele irradia dor para a região lateral e anterior do braço. E às vezes pode vir até a mão. Isso é sempre assim, não vai mudar, nunca mudou, em todos os pacientes vai ser assim. O que pode acontecer é que o ponto gatilho, em vez de ser exatamente ali, pode ser um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas é naquela região dali. E assim a gente pode citar N pontos gatilhos de qualquer músculo no corpo pode formar pontos gatilho, tá? Então tá. Ponto gatilho melhora com remédio? Não. Não adianta tomar remédio para desativar ponto gatilho. Tem uma exceção, que é a tizanidina, o nome comercial Sidarlude, que já mostrou alguma evidência em conseguir ajudar alguma coisa, mas não é garantido. Então, a história clássica de quem tem pontos gatilho ativos são de que já tomaram vários remédios e até agora nada resolveu a dor. Consequentemente, acaba sendo uma das principais causas de dor crônica. Por quê? Porque não melhora espontaneamente. Essa coisa de achar que com o tempo vai melhorar, não vai melhorar, tá? Então, a dor persiste. Eu tenho um caso de um paciente que acabou virando amigo meu, que ele tinha uma dor miofacial no glúteo médio e ele mancava há 10 anos. Ele atribuía isso aos acidentes de moto que ele havia tido. Então, na história dele, ele tinha caído de moto 3 vezes. Em cada uma das vezes, ele fraturou o mesmo fêmur em um local diferente. Ele teve 3 fraturas no mesmo osso ao longo do tempo. E depois das cirurgias, depois de tudo, ele fez bastante fisioterapia, mas ficou mancando, ficou com uma dor que ele tinha sempre. Todo dia ele acordava de manhã com dor e se entupia de remédio, nada resolvia. Daí um dia eu chamei ele para conversar, conversei e ofereci de atendê-lo. Assim, vem até aqui no posto de saúde para te examinar. E aí eu examinei, eu vi que era aquilo. Foram 2 agulhamentos e no dia seguinte ele manda um recado dizendo assim: primeira vez em 10 anos que eu acordo sem dor. Muito obrigado. Então, isso é só para contextualizar, então, para vocês entenderem o que é ponto gatilho, o que é dor miofacial. É a principal causa de dor crônica, a causa mais comum de dor crônica na atenção primária, não melhora espontaneamente, não melhora com remédios e como é comum, os pacientes ficam tentando descobrir o que é essa dor que tanto incomoda, aí fazem exames e mais exames e consultam com especialistas e nada melhora, tá? Não adianta nem tomar opioide, anti-inflamatório, analgésico, no máximo alivia e depois a dor volta. E é uma dor incômoda, chata. Então, uma das melhores formas de desativar, de soltar o ponto gatilho é com o que nós chamamos de agulhamento seco, que nada mais é do que pegar uma agulha e tocar no ponto gatilho. Na hora que a agulha toca no ponto gatilho, o músculo tem uma contratura muscular vigorosa e rápida, que dura microsegundos, uma coisa bem rápida assim. E aí em seguida ele começa a relaxar. E eu costumo exemplificar isso com meus pacientes da seguinte forma. Sabe a ratoeira? Quando você toca na ratoeira e ela dispara e depois desarma? É a mesma coisa. Então, o ponto gatilho vai funcionar como uma ratoeira que está ali preparada para fechar em cima do queijinho. Na hora que a gente toca nela, dispara. E aí depois o músculo solta. Bom, voltou. Então, o agulhamento seco é a mesma coisa que um agulhamento qualquer. Eu posso pegar uma seringa com anestésico local e chegar lá no ponto gatilho e infiltrar. Não faz diferença se eu vou infiltrar ou não infiltrar qualquer substância no ponto gatilho. O que faz a diferença é o toque, é mecanicamente tocar naquele ponto gatilho. Então, o agulhamento molhado é quando a gente infiltra alguma coisa. O agulhamento seco é quando a gente só vai com a agulha e volta. Qual agulha que eu posso usar? Qualquer agulha, não interessa. Pode ser uma agulha rosa, pode ser agulha de insulina, agulha, enfim. Então, pelo conforto, a gente acaba usando as agulhas de acupuntura. E aí vem a primeira confusão. Agulha de acupuntura e agulhamento seco. A confusão é, eu estou fazendo agulhamento seco ou estou fazendo acupuntura? Vamos ser bem práticos aqui. A acupuntura
no ponto mais rígido da palavra, é a puntura, é a perfuração num ponto de um meridiano da acupuntura tradicional, a medicina tradicional chinesa. Então, o ato de eu pegar uma agulha e furar a pele pode ser denominado de acupuntura. A especialidade médica que lida com os transtornos dos meridianos e dos desequilíbrios energéticos chama-se acupunturiatria. Assim como existe a fisiatria, a reumatologia tem a acupunturiatria. Então, a acupunturiatria é uma especialidade que o médico pode fazer, que dura aproximadamente 2 anos, dependendo do serviço, onde ele vai se especializar nesse assunto, vai se tornar um especialista nisso daí. Para quê? Para tratar os casos mais complexos. Bom, o agulhamento seco é acupuntura? Não. O agulhamento seco é um procedimento de colocar uma agulha num músculo que tenha um ponto gatilho. Então, só serve para isso. Essa é outra dúvida muito comum. Como que eu vou encontrar aquele ponto gatilho? Inicialmente pela palpação do músculo. Então eu vou exemplificar pegando esse músculo aqui da minha mão, tá? Eu vou apertar, fazendo um movimento de pinça, tá? E aqui eu vou tentar ordenhar esse músculo para encontrar. Encontrar o que, Alexandre? Uma banda muscular tensa. O que acontece na dor miofascial? O ponto gatilho mantém aquele músculo encurtado. Da mesma forma como você pegar o meu blusão aqui e torcer, eu faço um nó, ele começa a repuxar tudo ao redor. É isso que o ponto gatilho faz no seu músculo. E é por isso que a pessoa tem a dor à distância. Então, esse agulhamento é o que a gente chama de agulhamento às cegas. Eu não estou vendo o ponto gatilho, eu estou no máximo palpando ele aqui. Quem é da área médica aqui, quem já trabalhou em CTI, sabe que quando a gente vai fazer gasometria arterial, você tem que palpar o pulso do paciente, pulso arterial, e entrar com a agulha até você perfurar a artéria. E aí você tira sangue arterial. Então, um agulhamento às cegas, mas que a palpação vai te ajudar. Existe o agulhamento guiado por ultrassom. Isso seria espetacular, mas não é prático. Ninguém tem ultrassom 24 horas por dia só para mim, para eu poder fazer agulhamento seco. Então, a gente depende muito da nossa habilidade palpatória, de localizar o ponto gatilho, firmar aquela banda muscular tensa e aí sim, conseguir entrar com a agulha para tocar nele. Esse é o padrão mais simples que eu posso descrever. Agora, uma pergunta do meu aluno aqui. A pistonagem. Então, vamos lá. Ele perguntou sobre pistonagem. Como é um agulhamento às secas, eu vou pegar exemplificar. Finge que isso aqui é minha agulha, tá? E aqui eu vou entrar no meu músculo. Isso aqui é uma camada muscular, aqui tem outra camada muscular e o ponto gatilho está na de baixo. Quando eu atravessar a pele, a agulha vem aqui para baixo. Só que eu não sei se o ponto gatilho está aqui, aqui, aqui ou aqui. Então eu tenho que entrar com a agulha, vai e volta. Depois eu viro o ângulo dela, vai e volta. Depois eu viro, vai e volta. Então esse ato mecânico de subir e descer com a agulha chama-se pistonagem. Ah, Alexandre, por que você faz isso? Porque uma vez que a agulha entrou, essa parte aqui para baixo não vai mexer, fica fixa aqui, está presa na carne. E essa parte aqui da agulha, ela é flexível. Então não adianta eu tentar virar a agulha aqui. Vou mostrar para vocês. Vou pegar uma agulha real, tá? Então aqui está a minha agulha dentro do meu mandril, certo? Ela vem presa ali dentro, tá? Então aqui eu solto ela e vou tirar a agulha. Bom, a agulha, como vocês podem ver, ela é flexível, certo? Então, depois que a agulha entrou lá para baixo, vocês estão vendo aqui, olha, não adianta eu querer torcer aqui para lá e para cá, porque essa parte que está ali embaixo para dentro da pele, vou representar de novo com a minha caneta, aquela parte que está para dentro da pele, dentro do músculo, ela não mexe, mexe só essa parte aqui de cima que é flexível. Então, para eu conseguir fazer com que a ponta da agulha venha para cá, eu tenho que puxar no subcutâneo, aí aqui eu consigo dar uma nova direção e em seguida entrar com ela de novo. Então, esse ato mecânico de subir e descer, a gente chama de pistonagem. E a pistonagem, a princípio, seria só subir e descer. A gente faz a pistonagem em leque, vai formando um leque para tentar cobrir a maior área possível, para frente, para trás, para um lado, para o outro, porque a gente sabe que o ponto gatilho está em algum lugar por ali. Muito bem. Então, essa era a primeira coisa. O que é a pistonagem? É o ato mecânico de subir e descer até você tocar o ponto gatilho. Por quê? Porque é um agulhamento às cegas. Então, respondendo a pergunta do meu aluno, que perguntou assim, a pistonagem é uma manobra de exploração para achar o ponto gatilho ou para desativar o ponto gatilho? Os dois. A agulha é uma ferramenta tanto diagnóstica quanto terapêutica. Porque se eu não conseguir localizar exatamente aonde que está a banda tensa, mas o paciente fala, olha, é por aqui, eu posso entrar com a agulha e aí sim a agulha vai chegar onde o meu dedo não consegue chegar e vai chegar com muito mais precisão.
Então, de acordo com o que o paciente está sentindo quando eu estou entrando ali, ele vai me dizendo, vai me referindo se eu vou entendendo. Aconteceu agora, algumas horas atrás, a última paciente do dia, chegou ali no consultório, devia ser umas 4h50 da tarde, e aí ela tinha uma dor miofascial do glúteo médio. Só que ela tinha um culote enorme desse tamanho. E eu usando uma agulha de 70, que olha só o tamanho da agulha, tá? É a minha mão e o tamanho dela. Eu usando uma agulha dessa, eu entrava inteiro nele e não chegava no músculo até o final. E para palpar e localizar o ponto gatilho estava muito difícil. Eu cheguei a ficar com cãibra nos dedos, queria fazer muita força para palpar o músculo que era profundo. Então o que eu fiz? Eu peguei e fui entrando com a agulha e fui perguntando ela, o que você está sentindo? Ah, estou sentindo isso. Peraí, não. E agora? Ah, agora eu estou sentindo mais. Assim, então tá por aqui. Então eu posso usar a agulha como uma ferramenta diagnóstica e, nesse sentido, no que eu cheguei perto da dor do paciente, ela fez aquela carinha de dor assim, é aqui? É. Essa é a sua dor? É. Está referindo, a dor está irradiando como irradiava? É, então é aqui. Aí ali eu posso começar a fazer uma pistonagem mais curtinha, porque eu sei que o ponto gatilho está naquela região. Tá? Então essa era a primeira dúvida que eu queria responder. Para que serve a pistonagem? Para encontrar o ponto gatilho. E no meio dessa pistonagem eu posso acabar encontrando ele e provocando o que a gente chama de twitch. O twitch é uma resposta reflexa do músculo, aquele que ele contrai vigorosamente e relaxa logo em seguida. Eu digo que é como uma microcãibra, que dura microsegundos, centésimos de segundos, e logo em seguida solta. Daí ele perguntou outra coisa aqui. Na aula, é um aluno do curso online, na aula sobre agulhamento do esternocleidomastoide, que é esse músculo daqui, olha, eu filmando, eu agulhei o garoto, na hora que eu dei o tapinha na agulha para inserir a agulha, no que eu comecei a empurrar a agulha para dentro, logo em seguida deu twitch. E aí eu falei, bom, já deu twitch, teoricamente eu posso parar aqui. Como eu falei, a história da ratoeira. Uma vez que foi desarmado, aquele ponto gatilho já era, acabou, não volta mais. E o problema do paciente, a partir dali, já não existe mais. O que me falta saber é se ele tem mais pontos gatilhos ativo ou não. E dificilmente a pessoa só tem um único ponto gatilho. Isso até pode acontecer, mas com frequência, aonde tem um ponto gatilho, tem um bando. Então, por isso que é interessante pistonar até não ter mais nenhum twitch, até esgotar todos os twitches. Com frequência, durante uma pistonagem, a gente encontra pelo menos de 5 a 10 twitches diferentes da musculatura, dependendo do tamanho do músculo também. E o que a gente vai perceber durante a pistonagem é, na medida que a agulha vai entrando na pele, vai atravessando fáscia, músculo, outro músculo, são várias camadas, no que a gente vai atravessando essas camadas, vai sentindo uma resistência diferente na agulha. E quando a gente entra no músculo que tem o ponto gatilho, aí é batata, é clássico. Parece estar entrando na borracha, é uma consistência pegajosa, dura, rígida, difícil de pistonar. E depois que o ponto gatilho libera, aí sim, fica macio, fica molezinho, fica bem mais tranquilo. E o paciente não refere mais twitch. E aí então você pode parar de pistonar. Bom, então essa é a maneira mais comum de se fazer a desativação de pontos gatilho. Agora, se o paciente está reclamando, está com muita sensibilidade, está com muita dor, não está tolerando a pistonagem, uma outra alternativa é colocar a agulha e deixar ela próximo do ponto gatilho. Por quê? O simples ato de colocar uma agulha em uma determinada parte do corpo vai provocar a liberação de certas substâncias que vão promover a vasodilatação regional. Então, se você colocar a agulha, você pode perceber em algumas pessoas com mais frequência um halo de hiperemia com mais ou menos uns 2 centímetros ao redor da agulha. O que é isso? É a vasodilatação local. Por que isso ajuda na questão do ponto gatilho? A gente tem que entrar na fisiopatologia da formação do ponto gatilho. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que justifica a formação de um ponto gatilho. Tem algumas teorias para explicar. Tem a teoria da Cinderela, das fibras de Cinderela. O que é isso? Cinderela, como todo mundo conhece, é aquela personagem que trabalhava muito, que fazia todo o trabalho bruto, enquanto as irmãs dela viviam no glamour, não faziam nada. Então, nós temos fibras do tipo 1, que são as fibras que fazem a maior parte do trabalho sujo. Elas é que vão sustentar nossa postura, movimentos de contração leve e prolongada, demorada. São as primeiras a serem acionadas e as últimas a serem relaxadas. E as fibras de força, as fibras que trazem potência, elas só são ativadas quando eu preciso de um pico de energia muito alto. Então, são as irmãs glamourosas da Cinderela. O que acontece, então? A teoria diz, uma das hipóteses diagnósticas diz que essas fibras Cinderela, essas fibras do tipo 1,
por manterem uma contratura muscular por muito tempo, essa contratura muscular vai provocar uma isquemia nos vasos sanguíneos ao seu redor. Essa isquemia, logicamente, vai trazer uma baixa perfusão sanguínea, logo pouca oxigenação. Com isso, então, deixa eu só me lembrar do mecanismo. Sem o oxigênio eu não consigo produzir ATP. Sem ATP eu não consigo ligar a bomba de sódio e potássio, de cálcio, para jogar o cálcio da fibra muscular, que está ali ligando a actina miosina, eu não consigo transportar esse cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático. Então, é um ciclo vicioso. A contratura muscular provoca, do metabolismo dela saem substâncias, do metabolismo são o ácido lático. O ácido lático é um ácido, vai deixar toda aquela região irritada e faz uma inflamação neurogênica ali ao redor. Essa inflamação vai provocar sensibilização daquela região e a liberação de mais citocinas inflamatórias. E isso por si só vai acabar provocando mais vasoconstricção, menor oxigenação e aí então entra no looping. E aí a pessoa fica com aquela contratura muscular e não consegue soltar. O que o agulhamento seco tem a ver com isso? Quando eu coloco uma agulha próximo do local, eu promovo uma vasodilatação. E essa vasodilatação vai trazer sangue oxigenado novo. Com sangue oxigenado, então, eu consigo promover a formação de ATP. Com ATP volta a funcionar a bomba de cálcio, eu consigo jogar para fora o excesso de cálcio que está provocando aquela contratura muscular. E aí sim a gente consegue ter o relaxamento da musculatura. Então, ou é o ato mecânico da agulha atravessar, transfixar o ponto gatilho e romper algumas daquelas fibras para haver sangramento e aí sim chegar sangue novo, ou a aproximação da agulha perto daquele ponto gatilho e deixá-la ali por 10 a 20 minutos. Para quê? Para promover a vasodilatação e trazer sangue oxigenado e assim a gente ter liberação. E aí o mais interessante é o seguinte, características do ponto gatilho. O ponto gatilho mantém a fibra muscular encurtada, portanto, no exame físico é notório a diminuição da amplitude de movimento. Então, por exemplo, o paciente que tem um ponto gatilho no esternocleidomastoide, ele vai referir dor na orelha ou na testa, tá? Ou atrás do olho. Então, se ele tem o ponto gatilho aqui, esse músculo está encurtado. Quando eu pedir para ele esticar esse músculo, aqui eu estou esticando o esternocleido, aqui eu estou encurtando ele. Então, quando ele movimenta a cabeça para um lado e para o outro, quando ele deita a cabeça para um lado e para o outro, ele vai me dizer, olha, para esse lado está repuxando, aqui está repuxando. Isso é uma dica. A outra dica muito importante é a palpação de uma banda muscular tensa. Mas o mais interessante é o seguinte, o ponto gatilho ativo naquela musculatura faz com que aquele músculo fique inibido, ele perde a força. Então, para quem está mancando, por exemplo, ou quem está malhando e não está tendo a mesma desenvoltura, ou então, sei lá, está sentindo alguma diferença de força, às vezes pode ser só a questão do ponto gatilho. E o mais legal é, na hora exata, desativou o ponto gatilho, tirou a agulha, testa a força, na hora voltou. E as pessoas ficam assustadas. Como assim? Não tinha força antes, agora tem. Parece que reconectou o fio e agora voltou a funcionar. Então, era isso, a questão do Twitch. Twitch, ele me perguntou também como é que se escreve. É T-W-I-T-C-H, Twitch. Posso continuar pistonando ou deixo a agulha por 20 minutos? As duas coisas acontecem. Então, eu costumo agulhar e ficar pistonando se o paciente tolerar, até esgotar todos os tweets. Mas se estou vendo que o paciente tem uma sensibilização muito grande, não está tolerando por causa da dor, eu boto a agulha e deixo ali por 10, 15, 20 minutos. Aí a outra coisa que ele perguntou, se o paciente, então, rodamos a agulha um pouco, deixamos lá. Outra explicação que eu dei foi o seguinte, eu posso pegar a agulha, inserir a agulha no músculo e deixar ela ali. Se eu quiser dar um pouquinho mais de tensão naquele tecido miofacial para afrouxá-lo com mais facilidade, eu posso torcer a agulha uns 90 graus, fazer assim com a agulha, só para que ele possa tracionar um pouquinho mais aquele tecido miofacial que está ali embaixo. E isso, então, teoricamente, traria um benefício um pouco maior. Isso não foi comprovado cientificamente, não que eu tenha noção até agora, mas é uma prática utilizada e que não vai fazer mal, assim, torcer só um pouquinho. Bom, gente, então o que eu queria falar hoje sobre Twitch e a desativação dos pontos gatilho. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, agora eu estou disponível para vocês. Então, deixa eu ver aqui.
Sinto dores na escápula, perto da escápula. Olha, vai ser difícil fazer consulta por aqui, Rafaela Souza. Mas o objetivo aqui, a base é tirar dúvidas com relação ao tema de hoje, tá? Não, o pessoal tá só assistindo, não tem ninguém fazendo perguntas. Alguma especialista da sua área que atenda em Manaus? Olha, eu sou especialista em medicina de família. O agulhamento seco não faz parte de nenhuma especialidade. É um procedimento que eu acredito que todo médico deveria saber fazer. Assim como saber fazer uma sutura, drenar o abscesso, fazer uma lavagem de ouvido, que são coisas simples, são procedimentos que todo médico deveria saber. Eu acho que também todo médico deveria saber fazer agulhamento seco. Só que esse não é um assunto que é ensinado tradicionalmente nas faculdades de medicina. Então, não é que é da minha especialidade, você tem que encontrar alguém que faça agulhamento seco. Normalmente, quem mais faz agulhamento seco dentro da medicina são os fisiatras. Alguns acupunturistas também fazem agulhamento seco, mas não necessariamente, tá? Alguns reumatologistas também fazem agulhamento seco. Então, para quem perguntou, deixa eu ver aqui como é que é o seu nome, Vivian, né? Procurar então um reumatologista ou um fisiatra ou alguns anestesistas também podem fazer agulhamento seco. Enfim, é questão de ir perguntando por aí, tá? Para quem tem bruxismo, excelente pergunta. O bruxismo, então, é uma contratura muscular mantida que fica rangendo os dentes à noite. E uma importante causa de bruxismo é o estresse, ok. Mas uma outra causa muito importante para bruxismo é ponto gatilho, dor miofascial no masseter. E aí é bem comum de ouvir. Eu tive uma enfermeira que todos os dias acordava de manhã com dor de cabeça nessa região temporal. E aí um dia eu falei assim, posso examinar? Pode. Eu palpei ali o masseter dela e eis que tinha um ponto gatilho ali. Desativei, daquele dia em diante ela nunca mais teve aquela dor que ela vinha tendo e parou de usar a plaquinha. Em Florianópolis tem alguém nessa área, Raquel? Eu sou de Florianópolis, eu moro aqui no norte da ilha. Se quiser a gente pode conversar depois. Tem mais de dúvidas sobre esse assunto, pessoal? É possível aprender a técnica em aulas à distância? Sim, tanto é que eu tenho um curso de medicina musculoesquelética, onde eu ensino como fazer o agulhamento seco à distância. Assim, seguindo passo a passo, se souber o que está fazendo, se tiver uma boa base, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. É tranquilo agulhar musculatura paravertebral? Depende de qual musculatura você está falando. Quando a gente pensa em paravertebral, a gente tem a musculatura superficial e profunda. Superficial tem o ilho costal, o longuíssimo, e profundo tem os multífidos. Os multífidos são um pouquinho mais difíceis de encontrar, até porque você não consegue palpar eles muito bem. Mas o longuíssimo e o ilho costal são maravilha de agulhar, são muito fáceis, porque são uma maçaroca de músculo bem grossa, bem espessa e dificílimo de errar. E não tem praticamente nenhuma outra estrutura ali arriscada de dar problema, se entrar com a técnica direitinho, né? Muita dor no pescoço e agora sem físio, o que faço? Amanda, aqui não vou conseguir fazer consulta por aqui. Aqui eu estou mais tirando dúvida, né? Você está com dor no pescoço, primeiro que tudo precisa ser avaliada por alguém que saiba avaliar a dor no pescoço, que pode ser uma infinidade de coisas. Desde um mau jeito, uma torcicolo, uma artrose ou, enfim, dá para pensar numa infinidade de patologias diferentes que podem provocar dor no pescoço. Mas o que você faz? Procurar alguém para te avaliar, tá? Qual a diferença dessa técnica com acupuntura? Então, Marisa deve ter entrado um pouco depois, eu expliquei no início. Tem muita confusão sobre isso. O termo acupuntura, tecnicamente, é o fato de eu cravar uma agulha, de perfurar a pele de alguém, entrar no músculo com uma agulha. Acu é o ponto, tradicionalmente da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, e puntura, perfurar com uma agulha. Então, a acupuntura é o ato de agulhar. O agulhamento seco é o ato de agulhar. Então, ao pé da letra, eu poderia dizer que o ato de agulhar é um procedimento que pode ser chamado de acupuntura. Eu não gosto de misturar as coisas que dá confusão. Daí existe uma especialidade que nós médicos podemos fazer, são 2 anos de especialização acompanhando o serviço de acupuntura, cujo nome, justamente para evitar essa confusão, mudou de uns tempos para cá. E o nome da especialidade é acupunturiatria. A acupunturiatria é uma especialidade médica
que são 2 anos pelo menos, mais a prova de título de especialista para fazer. A acupuntura seria o termo técnico de perfurar com uma agulha. Eu estou na menopausa e sinto muita dor porque também tenho fibromialgia. Essa técnica iria me ajudar? Quem tem fibromialgia tem um estado de hipersensibilidade generalizada. O corpo todo dói, a maior parte do corpo. Então, na verdade, é como... Antes, então, para explicar isso, para ficar mais fácil. Quem sente dor é o cérebro, não é a pele. Como é que eu vou explicar isso? Quando eu pego e me espeto, aqui na minha pele tem um neurônio, que a gente vai chamar de neurônio nociceptivo, que ele vai captar esse estímulo térmico, tátil, também o térmico ou químico, e vai transformar esse estímulo num impulso nervoso, numa descarga elétrica, que vai caminhar por todo o meu braço até a minha coluna, chegou aqui na minha coluna, sobe em direção ao cérebro. E aqui no cérebro, essa informação elétrica, essa descarga elétrica vai ser interpretada e transformada numa sensação, numa percepção. Tá? Tendo dito isso, agora entenda o seguinte: se eu tenho uma dor crônica, eu tenho uma pedra no sapato, eu nunca tiro, eu estou o tempo todo provocando dor, eu estou o tempo todo mandando mensagem no meu cérebro dizendo que tem dor ali. Então, de tanto receber mensagem de dor, chega uma hora que o meu cérebro começa a ficar acostumado, entre aspas, começa a ficar sensibilizado. E aí, então, a região que estava provocando dor pode até melhorar, não tem mais nenhuma pedra ali, mas o cérebro já está tão acostumado com aquilo que ele está no piloto automático, a pessoa continua sentindo dor. A gente chama isso de sensibilização do sistema nervoso central, então a sensibilização central. E aí então tudo começa a doer, não só aquela região. Vai ficar um pouco mais complicado de eu explicar isso aqui desse jeito agora, mas entendo que em estados de sensibilização central, a gente tem um fenômeno chamado hiperalgesia, que é qualquer coisa que provocaria algum tipo de dor, por exemplo, peteleco, agora provoca muito mais dor e essa dor demora muito mais tempo para passar. Isso é hiperalgesia, é um fenômeno que ocorre na sensibilização central. Então é o típico no caso do fibromialgico, em que você aperta um pouquinho e já sente dor. Você, sei lá, esbarra na pessoa, a pessoa já sente dor, já acorda de manhã sentindo dor, ela está toda dolorida o tempo todo. Isso não tem relação com pontos gatilho, tá? Pontos gatilho, como eu expliquei, é um músculo determinado que por algum motivo, seja descondicionamento físico, sedentarismo, sobrecarga, movimentos repetitivos, acabou produzindo uma contratura muscular que nós chamamos de ponto gatilho. Esse ponto gatilho fica ali, ele não solta espontaneamente. E ele tem um padrão de dor específica. Então, geralmente é de um lado só, é só naquela região e tem uma história por detrás. A fibromialgia é o corpo todo, tudo dói todos os dias o tempo todo. Não impede que uma pessoa com fibromialgia acabe desenvolvendo um ponto gatilho, por exemplo, se ficar sentado numa má postura ou se ficar, sei lá, fazendo o mesmo movimento durante muito tempo, vai acabar fazendo ponto gatilho. Então, quem tem fibromialgia, assim como qualquer pessoa do mundo, pode acabar desenvolvendo ponto gatilho. Mas quem tem ponto gatilho não desenvolve fibromialgia. Não confundam as coisas. É bem comum as pessoas confundirem isso. Certo? Deixa eu ver aqui. Estão pedindo para participar aqui. Vamos ver. Participar, vamos fazer a pergunta ao vivo. Não pode participar. Bom, mais alguma dúvida, gente? Espero que tenha sido esclarecedor para quem trabalha com isso ou quem já ouviu falar. O objetivo aqui era esclarecer uma dúvida de um aluno e como é uma dúvida bem comum, eu sei que várias outras pessoas podem ter também, eu gosto de tornar público isso. O TEI seria interessante para o tratamento não farmacológico da dor musculoesquelética? Depende. Quando a gente fala dor musculoesquelética, tem vários tipos de dores diferentes. Tem desde uma dor inflamatória, por exemplo, jogador de futebol que entrou sem fazer aquecimento, foi dar uma corrida e fez um estiramento muscular. Tem a dor da cãibra, eu tenho a dor de uma hérnia de disco, eu tenho a dor miofacial, que eu falei, tem vários tipos de dores diferentes. Então, o TEM seria interessante para algumas dores
Isso serviria também como uma intervenção não farmacológica, sim, mas não para todas as dores. Um único atendimento, a gente pode intervir em pontos gatilho? Sim, com certeza, e com muita frequência, com um resultado muito satisfatório. Não podemos levar a estresse. Não entendi, Aline. A distopressão libera ponto gatilho? Sim. A distopressão a gente chama de compressão isquêmica. Então, assim, quem não faz agulhamento seco, quem não pratica agulhamento seco por qualquer motivo que seja, uma alternativa é fazer a compressão isquêmica. Então, vamos imaginar de novo que eu tenho um ponto gatilho aqui que está produzindo uma dor no meu punho. Se eu não tenho agulha, se eu não faço agulhamento seco, eu vou pegar aquele ponto, a região que é mais sensível e que reproduz a minha dor, ou seja, aonde está o ponto gatilho, e eu vou apertar aquilo dali. Ah, Alexandre, quanto que aperta? O suficiente é só unha mudar de cor. Aperta e segura. Por quanto tempo? 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí preste atenção, você pode sentir aquele músculo que estava tenso, de repente ele começa a relaxar, como se fosse manteiga derretendo embaixo do seu dedo. Então a técnica de compressão isquêmica, ela também pode funcionar. Quem mais utiliza essas técnicas de manipulação são os fisioterapeutas, são eles que dominam mais essa técnica. Nós médicos não temos muito essa mão, tá? Existe algum tratamento que ajudaria quem tem mal de Parkinson para algumas dores? Para algumas dores sim, mas não para o mal de Parkinson em si. Até existe um estudo dentro da área de neuromodulação, a neuromodulação do nervo vago, onde eles estão investigando a possibilidade disso aí estar afetando positivamente, está ajudando nos tremores do Parkinson, mas até agora nada conclusivo. Tá? Eu fiz uma live ontem com o Dr. Sidney Stray, ele é um médico acupunturiatra e médico de família, e ele faz neuromodulação. Está gravada lá no canal do YouTube. Então, quem quiser assistir a live, entra lá, é Medicina Musculoesquelética, vai encontrar, foi feita ontem à noite a live. O resultado é o mesmo da compressão isquêmica? Na minha prática, não. Tá? Por quê? Porque talvez eu não tenha a mesma experiência que um bom massoterapeuta para fazer a liberação miofacial com as mãos. Eu tenho muito mais prática com agulhamento. Mas se você pegar uma pessoa que tem uma mão boa, o resultado é praticamente o mesmo sim. Pode ser que a pessoa precise repetir o procedimento 1 ou 2 vezes, mas também com o agulhamento pode acontecer. Tá? Mas eu, pessoalmente, eu acho que o agulhamento é superior, minha opinião pessoal. A quantidade de ativações que podemos fazer num único atendimento vai muito da tolerância do paciente. Por quê? O ponto gatilho é muito doloroso, incomoda bastante. E tem gente que realmente não tolera. Porém, tem pessoas que aguentam muito bem. Então, vai de caso a caso. Não dá para generalizar. Você tem que ir sempre perguntando para o seu paciente, está tudo bem? Quer que eu pare? Quer continuar depois? Se o paciente, não, doutor, toca o pau, vamos embora. Assim, então tá, tu pediu. E aí vai. Tá? Quais os melhores recursos terapêuticos, medicamentosos e não medicamentosos na lombociatalgia? Pergunta complicada. Lombociatalgia é uma das dores mais difíceis de serem avaliadas, porque tem várias opções diferentes de diagnósticos. Eu posso pensar que a lombociatalgia é provocada por uma hérnia de disco, é o mais comum da gente pensar, mas também pode ser provocada por uma estenose do forame neural, pode ser provocada por osteófitos comprimindo uma raiz nervosa, pode ser provocada por uma compressão do nervo ciático. A lombociatalgia pode ser provocada, na verdade, por uma dor miofacial do glúteo mínimo. Então, dependendo do caso, a gente vai ter uma opção de tratamento ou outra. Então, se eu tenho uma hérnia de disco comprimindo aquela raiz nervosa, promovendo sintomas graves, incapacitantes, pode ser que o tratamento melhor seja uma cirurgia. Se eu tenho uma dor miofacial no glúteo mínimo que está mimetizando uma lombociatalgia, o melhor procedimento é agulhamento seco. Se eu tenho uma síndrome compressiva do piriforme que está levando, então, a compressão do nervo ciático, a melhor opção seria relaxar o piriforme. E, de acordo com o que eu estou querendo dizer é o seguinte, cada caso é um caso, a gente tem que individualizar. É difícil ter um tratamento para todas as patologias. A agulha para desativação do glúteo deve ser maior? Sim. Outra boa pergunta. Qual o tamanho ideal de agulha? Como vocês podem ver, olha, aqui eu tenho uma agulha de 30, ela é mais ou menos o tamanho do meu dedo, tá? De 30 milímetros. Agora, aqui eu tenho uma agulha de 70, olha a diferença do tamanho da agulha, ela é muito mais comprida. Qual agulha que eu vou escolher? Eu preciso escolher a agulha que vai chegar no ponto gatilho. Então, se eu quiser agulhar um músculo aqui eu preciso desse espaço, eu não preciso usar uma agulha comprida. Pode ser uma agulha curtinha. Mas se eu quiser agulhar o piriforme, que está por baixo do glúteo máximo,
ou o glúteo mínimo, que está bem lá, bem profundo, eu tenho que usar uma agulha mais comprida. Então, a agulha que eu tenho que utilizar é aquela que vai ser capaz de chegar no ponto gatilho e ainda sobrar um pouco para fora. Eu nunca devo entrar com a agulha até o final, porque se por algum motivo a agulha quebrar lá dentro, eu não consigo puxar ela. Se o agulhamento não for exatamente no ponto gatilho, não tem resultado, complicada a resposta, tá? Mas não tem a mesma resposta, tá? A melhor resposta que a gente vê é quando provoca o twitch, que é aquela reação involuntária do músculo na hora que a gente toca no ponto gatilho. O que pode ser feito, se você não está encontrando o ponto gatilho, é deixar a agulha próxima do ponto gatilho e deixar ali por 10 a 20 minutos. Que, como eu expliquei, isso vai provocar uma vasodilatação, essa vasodilatação vai trazer sangue oxigenado e com o oxigênio, então, a gente consegue formar ATP, voltar a funcionar a bomba de cálcio, jogar o cálcio para fora, jogar de volta para o retículo sarcoplasmático, então o músculo pode relaxar. A palpação, nesse caso, alguma técnica eficaz em caso de piriforme ou glúteo? Técnica de anatomia palpatória, claro, cada músculo você vai ter que posicionar um paciente de uma forma melhor, mas o que eu costumo dizer que facilita muito a localizar o músculo é pedir para o paciente contrair aquele músculo enquanto eu estou palpando aquela região. Porque, por exemplo, se eu estou palpando aqui meu braço, né? E eu contrair o bíceps, aí fica bem fácil de sentir o bíceps ali na minha mão. Por outro lado, se ele está bem relaxadão, talvez eu não consiga sentir com muita facilidade. Então, para cada músculo, você vai ter que posicionar um paciente de maneira que mantém aquele músculo discretamente esticado, tensionado, e pede o paciente contrair, enquanto você está palpando aquela região. O que ele contrair, vocês vão conseguir perceber e sentir com bastante facilidade. Tá? O que você mais indica para tratamento de síndrome do impacto do ombro? Fisioterapia. Disparado, causa mais comum. Por quê? A síndrome do impacto tem a ver com, na maior parte das vezes, tem a ver com descondicionamento da musculatura do manguito rotador. Quem vai para a academia dificilmente malha manguito rotador, tá? Então, quando o manguito está fraco, acaba havendo uma instabilidade daquela articulação glenohumeral, e aí então a tendência é o húmero subir e impactar ali na borda inferior do acrômio, pressionando o supraespinal e a bursa subacromial. Então, a primeira opção de tratamento para quem eu estou diagnosticando com síndrome do impacto é fisioterapia para fortalecer o manguito rotador e então conseguir fazer um movimento livre de dor. Tá? A acupuntura ela pode ajudar no manejo da dor, mas não na instabilidade articular que pode ser provocada por conta de uma fraqueza do manguito rotador. Elaine, agulha de 25 por 30 dá para usar? Dá, dependendo da região que você quer agulhar. Agora, dificilmente você vai agulhar musculatura profunda com uma agulha de 30. É difícil. Então, o tamanho certo da agulha é aquela que vai chegar no ponto gatilho. Rose, florzinha, água no joelho? Não, esse tratamento eu estou falando é para músculo, tá? Estou falando de ponto gatilho no músculo, não tem nada a ver com a articulação do joelho. É um outro tipo de problema, tá? Bom, pessoal, espero que tenha sido de alguma forma útil essa nossa conversa aqui. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês. Teve alguém que mais cedo perguntou se tinha algum médico em Florianópolis que fazia esse procedimento. Eu moro em Florianópolis, então depois pode mandar uma mensagem no inbox para a gente conversar mais, tá? E estamos aí, de segunda-feira que vem tem mais live. Eu tenho feito agora a maratona de lives, tá? No começo de agosto, nós vamos fazer o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Musculoesquelética online. Ele vai ter um dia, vão ser 2 dias, sábado e domingo. O sábado vai ser aberto para qualquer um que tiver interesse da área da saúde, e o domingo vai ser aberto apenas para médicos, tá? Porque a gente vai ensinar alguns procedimentos que são feitos por médicos. Então, eu vou fazer a maratona de lives até lá. Essas lives todas eu gravo e depois eu coloco no nosso canal do YouTube. Então, elas são todas disponíveis, gravadas para quem quiser assistir. O canal do YouTube chama-se Medicina Musculoesquelética, lá vocês vão encontrar. Tem bastante material para vocês tirarem dúvidas, tá? Tem material, entrevistas com pessoas de várias áreas diferentes, sempre abordando alguma coisa relacionada à dor. Bom? Pessoal, sexta-feira, né? Sextou. Um bom final de semana para todo mundo. Curtam bastante com a família de vocês. Aproveitem o tempo que a gente tem junto com eles. E é isso. Um bom final de semana. Boa noite para todo mundo.